Olá! Hoje vamos entender melhor o Tesouro Direto, parceria entre o Tesouro Nacional e a B3 que vem ganhando cada vez mais a confiança dos brasileiros. A parceria visa democratizar o acesso ao investimento em títulos públicos, já que qualquer pessoa física pode comprar ou vender títulos a partir de R$ 30 ou 1% do valor de um título. Por outro lado, o Tesouro Nacional consegue diversificar as suas fontes de receita, já que consegue tomar dinheiro emprestado diretamente dos cidadãos. O funcionamento é bem simples. Basta o investidor ter conta na Bradesco Corretora e ele compra ou vende os títulos pelo home broker. O pagamento pelas compras ou recebimento pelas vendas acontece no dia útil seguinte, e o débito ou crédito acontece diretamente na conta corrente do investidor. O investimento é seguro. Lembra dos 3 tipos principais de risco? Do ponto de vista do risco de crédito, esse risco é muito baixo, porque afinal de contas, o devedor é o Tesouro Nacional. Do ponto de vista do risco de liquidez, é também baixíssimo, já que o Tesouro Nacional recompra os títulos todos os dias. Já sobre o risco de mercado, vai depender do tipo de remuneração de cada título. Nos títulos pré-fixados, o risco é maior, por causa da marcação ao mercado. A gente vai entender isso já em detalhes. Já os títulos pós-fixados oscilam muito menos, então o risco de mercado deles é menor. A dificuldade é sempre entender qual título comprar. São vários títulos disponíveis, e isso na verdade é uma ótima notícia. Afinal, as pessoas não têm um único objetivo, elas têm vários, e encontram no Tesouro Direto vários títulos que endereçam cada tipo de objetivo. O importante é que o investidor entenda o funcionamento dos títulos, e é aí que a sua assessoria faz toda a diferença para que ele consiga investir nos títulos mais indicados para os objetivos dele. Para as reservas de curto prazo, o título mais indicado é o Tesouro Selic. Ele é pós-fixado e indexado pela taxa Selic. A rentabilidade é diária, em dias úteis, e ele paga 100% da taxa Selic, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Os preços são bem estáveis porque a precificação desse título é obtida multiplicando o seu valor no lançamento, que é sempre de R$ 1.000, pela taxa Selic do período. É uma continha de valor futuro. Então, simplificadamente, se ele vale R$ 1.000 no momento do seu lançamento, imagine que a taxa de juros num período de 1 ano foi de 12%. R$ 1.000 vezes 1,12, eu teria o preço do título em R$ 1.120. A gente sabe que as taxas de juros oscilam o tempo todo. Então vamos considerar que a taxa de juros subiu. Agora, em um outro ano seria R$ 1.000 multiplicados por uma taxa de 14% ao ano. Quanto que seria a precificação ao final? R$ 1.140. Lembrando que são contas aproximadas só para ilustrar o nosso exemplo. E se a taxa de juros caísse? Eu teria R$ 1.000 e agora eu vou imaginar que ao longo de um ano a taxa de juros foi de 10%. R$ 1.000 vezes 1,10. Então no final o título valeria R$ 1.100. Percebe que os R$ 1.000 não foram nunca diminuídos? Ninguém encostou nos R$ 1.000 iniciais? É por isso que esse papel ele é indicado para as reservas de curto prazo. Aquele dinheiro que eu possa precisar resgatar a qualquer momento. Ele só não é indicado para resgates muito curtos antes dos 30 dias, por causa do IOF. Entendeu essa dinâmica da precificação? Quando a taxa de juros sobe, o título valoriza mais rápido. Quando a taxa de juros cai, ele valoriza mais devagar, mas via de regra está sempre valorizando. Uma outra opção são os títulos pré-fixados, que, como o próprio nome diz, são papéis em que a taxa de juros já é conhecida previamente no momento da contratação. Nessa modalidade, temos o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Esses papéis, eles valem R$ 1.000 no dia do seu vencimento.
Então agora a conta aqui é de valor presente, diferente da que a gente fez anteriormente. Eu vou explicar a dinâmica do tesouro pré-fixado. Então, se o investidor sabe que ele vale R$1.000 no dia do vencimento, para ganhar a taxa de juros contratada, ele precisa comprar por um valor menor do que esses R$1.000. Feito isso, com a dinâmica do passar do tempo, esse título valorizaria um pouquinho a cada dia até chegar na sua maturidade. Então o investidor comprou aqui, por exemplo, R$800, passado um determinado período de tempo, quando ele recebe os R$1.000, isso equivale exatamente à taxa de juros que foi contratada. Ocorre que na prática as coisas não são tão simples assim. As taxas de juros oscilam diariamente. Então, na marcação a mercado, o que acontece é que o título vai valorizando e desvalorizando de acordo com as oscilações, até que no final ele vale R$1.000 do mesmo jeito, independente das oscilações do passado. Para entender a precificação, para eu saber quanto eu vou pagar aqui, no valor presente, então agora eu preciso dividir R$1.000 pela taxa de juros do período. Mais uma vez eu vou simplificar e imaginar que faltam exatamente 252 dias úteis. Então imagine que a taxa de juros é de 1,12, ou seja, 12% ao ano. Quanto custaria esse título? R$1.000 trazidos a valor presente? R$ 892,86. O que aconteceria se a taxa de juros subisse? Ao invés de 12% ao ano, fosse de 14% ao ano. Ora, se a taxa de juros está no denominador, quando o denominador aumenta, o resultado dessa divisão vai diminuir. Então o título desvaloriza. Se a taxa de juros fosse de 14% ao ano, o valor atual desse papel seria de R$ 877,19. E quando a taxa de juros cai? Mais uma vez, o denominador dessa divisão diminuiu, então o resultado vai aumentar. Se eu trouxesse a valor presente agora por uma taxa de 10% ao ano, valeria R$ 909,09. Entendeu essa oscilação aqui? No final, eles valem R$1.000. Esse é o risco de mercado dos títulos pré-fixados. Entendeu essa dinâmica da oscilação das taxas de juros e da marcação a mercado? Depois da compra do título, se a taxa de juros cai, o papel valoriza. Se a taxa de juros sobe, o papel desvaloriza. Isso significa que se alguém quiser ou precisar fazer uma venda antecipada, vai fazê-la ao preço de mercado. E se, ao precisar vender, comprei e depois de algumas semanas ou meses, a taxa de juros subiu no Brasil e então o preço do meu papel desvalorizou, eu teria que aceitar um prejuízo eventualmente. O lado bom é que se a taxa de juros tivesse caído e eu precisasse vender, venderia com lucro, ganhando até mais daquilo que foi contratado originalmente. Então perceba que o importante aqui é planejamento. As vendas antecipadas de papéis pré-fixados deveriam ocorrer sempre por conveniência e nunca por necessidade. E como atingir esse planejamento? Basta ter sempre um pouco de dinheiro investido no Tesouro Selic. Lembra da dinâmica do Tesouro Selic? Que é sempre valorizando um pouquinho? Ao precisar vender, o investidor vai escolher se ele vende o Tesouro Selic ou se ele vende um pré-fixado ganhando mais do que ele esperava. Falando agora do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, esses papéis são muito parecidos, valem R$1.000 no dia do seu vencimento, com a diferença que os prazos são mais longos e que ele paga juros a cada semestre. Os juros são anuais, porém pagos semestralmente. O Tesouro Pré-fixado com juros semestrais paga juros de 10% ao ano a cada semestre, o que equivale a 4,88% a cada semestre. Não é 5, não é essa continha de cabeça aqui. A gente está falando de juros compostos. Então, 4,88% a cada semestre. O valor a pagar por esse título
vai ser igual aos R$1.000 do vencimento, divididos pela taxa de juros no período, mais o prazo em dias úteis. Mas não é só o valor do vencimento e de cada um desses cupons semestrais de juros aqui, ó. Então eu trago todos eles a valor presente e encontro o preço a pagar hoje pelo título. Não podemos esquecer que esse ganho é nominal, não considera os efeitos da inflação no período. Então, os títulos pré-fixados são indicados para aqueles investidores que querem ter maior previsibilidade sobre os seus ganhos nominais, ou ainda para aqueles que, entendendo a dinâmica da oscilação da taxa de juros, queiram especular com uma eventual queda da taxa de juros no futuro. Por fim, temos os títulos indexados à inflação, que são Tesouro IPCA e Tesouro IPCA com juros semestrais. São títulos que costumam ter prazos mais longos, desde 5 até 40 anos, e por isso são indicados para os objetivos de longo prazo. Como o próprio nome diz, eles pagam uma remuneração atrelada ao IPCA mais um cupom de juros. Perceba que então esse ganho sempre será real, acima do IPCA. Perceba que esse título tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. A parte pós-fixada é calculada multiplicando o valor inicial do título, que é sempre R$1.000, mas agora pela inflação do período. E a parte pré-fixada é calculada dividindo o valor do título no vencimento pela taxa de juros. Mas opa, peraí, esse título não tem um valor conhecido de vencimento. Você tem razão. O que se faz então é convencionar que ele valha R$100 no dia do vencimento. Porque como a parte pré-fixada, lembra, é uma conta de valor presente, eu preciso assumir algum valor de vencimento. Então convenciona-se que ele vai valer R$100 no dia do vencimento e para calcular essa partezinha pré, eu trago R$100 a valor presente, divido ele pela taxa de juros que o mercado cobra. Então, IPCA mais 4, IPCA mais 6, IPCA mais 2, essa remuneração pré-fixada, ela vai mudando de acordo com as condições de mercado e das expectativas dos agentes. A parte pós-fixada praticamente só valoriza. A parte pré-fixada sofre aquela mesma influência das taxas de juros. Quando o juro cai, ela valoriza, e quando o juro sobe, ela desvaloriza. E como esses títulos costumam ter prazos mais longos, este efeito aqui é ainda maior. Então o preço final deste título, o preço unitário, é a junção das duas parcelas, ou seja, a multiplicação da parte pós e da parte pré. Lembre-se que a parte pré tem uma grande influência nesse preço final. Por isso, vendas antecipadas só devem ser feitas por conveniência e não por necessidade. O Tesouro IPCA com juros semestrais é muito parecido, com a diferença que paga cupons de juros periódicos, semestralmente. Esses títulos que pagam juros periódicos são indicados para quem realmente precisa de uma renda. Do contrário, vale mais a pena escolher os títulos sem cupom, que são aqueles que pagam juros só lá no final. Isto porque, sobre os cupons de juros, incidem imposto de renda, e os primeiros cupons pagam as alíquotas mais altas. Um outro detalhe muito importante. Perceba que apesar de ter IPCA no nome, este não é o melhor título para proteger o dinheiro da inflação no curto prazo. Ora, se ele sofre toda a influência das taxas de juros, alguém que queira ou precise resgatar antes do vencimento pode ter que resgatar recebendo menos do que esperava ou até mesmo com prejuízo. A garantia do retorno acima da inflação só acontece lá na data do vencimento. Mas isso não é um problema, porque há sempre a opção de investir também no Tesouro Selic. Veja, quando a inflação sobe, o Copom aumenta a taxa de juros. E quando a inflação cai, o Copom diminui a taxa de juros. Dessa forma, o investidor do Tesouro Selic pode esperar ter um retorno acima da inflação, mesmo resgatando antes do vencimento. Mas já para os objetivos de longo prazo, o Tesouro IPCA é o mais indicado.
Tributação do Tesouro Direto é a padrão da renda fixa. As alíquotas de imposto de renda, que vão de 22,5% até 15% de acordo com o prazo, e há também a incidência do IOF nos primeiros 30 dias. Os recolhimentos são retidos na fonte, o investidor não precisa se preocupar com isso. Muitas vezes, o investidor não se sente seguro na hora de escolher o título que vai investir. É por isso que ele conta com você, seu conhecimento e assessoria. Lembrando que a Bradesco Corretora te fornece um relatório de renda fixa Tesouro Direto. Além disso, o investidor conta com o peso da marca, solidez e tradição do Bradesco. Ele sabe que isso tem valor e está disposto a pagar. Agora vamos relembrar os principais pontos que te ajudarão a explicar o produto com mais clareza e objetividade. Certamente, o seu cliente ficará satisfeito de investir com quem tem esse conhecimento. O investimento é acessível, a partir de R$ 30 ou 1% do valor de um título. Comprar e vender é muito simples e pode ser feito pelos canais digitais da Bradesco Corretora. O risco de crédito é o menor do país. A liquidez é diária e o dinheiro acreditado no dia útil seguinte na conta do investidor. Há opções de títulos para todos os objetivos. Os títulos pós-fixados são os mais indicados para as reservas de curto prazo. Os títulos pré-fixados são indicados para quem quer ter mais previsibilidade sobre o retorno. Os títulos indexados ao IPCA são os mais indicados para o longo prazo. Mas como sofrem a influência das taxas de juros, as vendas antecipadas devem acontecer sempre por conveniência e nunca por necessidade. Títulos que pagam juros semestrais são mais indicados para quem realmente precisa dessa renda. É muito importante ter sempre uma reserva no Tesouro Selic, porque esse título pode ser resgatado antes do vencimento, sem prejuízo, e costuma proteger da inflação, no curto prazo. Sobre tributação e taxas. A tributação que incide é o imposto de renda, que é o padrão da renda fixa, vai de 22,5% até 15% de acordo com o prazo, e mais o IOF nos primeiros 30 dias. E o recolhimento é feito na fonte. A taxa da B3 é sempre proporcional ao número de dias. Os clientes contam com o relatório da Bradesco Corretora e com a sua assessoria. Saber quais títulos comprar ou vender não é simples e você faz a diferença.